Boa noite, pessoal. Iniciando a nossa live, o nosso workshop. Então, estamos iniciando. Boa noite a todos. Só peço para o pessoal aí me dar o retorno, verificar se o áudio tá ok, se o vídeo tá tudo certo. E agora a gente já vai começar. Quem puder dar o ok aí do áudio, só passar para mim aqui. Boa noite para o pessoal que está deixando aí mensagem no chat. Boa noite a todos. Wesley, Mariana, Rodolfo, o Fábio tá por aqui. Boa noite a todos. Rafael, Júlio, o Jonathan. Áudio ok? Valeu, Daniel. Vamos lá, vamos iniciar o nosso workshop, uma aula ao vivo. Preparei com muito carinho para vocês. O áudio tá ok, o vídeo ok, então vamos para cima. Então vamos lá, pessoal. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir chegando na nossa live. Thaís, o Bruno, Fernando, Robson, Débora, boa noite para todo mundo. Vamos dar um tempinho aqui. Não deu 21 horas ainda. Vou esperar uns 3 minutinhos aí para a gente iniciar. E a gente vai falar sobre planejamento e diversificação de portfólio. Vamos falar um pouquinho como que a gente pode trabalhar a nossa carteira, principalmente para nós, investidores de longo prazo, ter um mindset correto, fazer um planejamento correto do portfólio, entender como funciona, aonde quer chegar, fazer a diversificação adequada do portfólio, escolher os ativos, aqueles que pode trazer mais segurança, fazer uma diversificação adequada, tá? Então tá chegando o pessoal aqui, o Vitor, o Rodrigo, boa noite, o Arley, o Jefferson. Tá chegando aqui o pessoal. Obrigado. Leandro Trancoso. O Mandrado tá por aqui também. Paulo Sérgio. Legal, pessoal. O nosso workshop foi marcado com antecedência. A gente fez uma previsão com antecedência do workshop. Como eu falei para vocês, uma aula preparada com muito carinho. Eu fiz as apresentações, fiz a revisão, trouxe aqui um material diferenciado que a gente praticamente a gente não encontra no YouTube. É um conteúdo bem bacana mesmo, que vai acrescentar, e eu espero que acrescente bastante na caminhada de vocês como investidores, né? Então é um assunto muito importante que a gente não pode, nós que somos investidores de longo prazo, que praticamos, que realizamos o buy and hold, temos que ter a consciência, ter o posicionamento de longo prazo. Então, para isso, tem algumas questões que a gente tem que observar e não pode esquecer, tá? Então é o que a gente vai lembrar aqui. Então vamos com tudo, vamos começar. Pessoal, espero que vocês estejam vendo aí a minha apresentação. Dá um ok para mim se está vendo a apresentação aí, está certinho. Só me dá um ok e vamos começar. Vamos aqui falar de planejamento e diversificação de carteira, tá? Então, é um assunto que é muito importante, que ele faz aí um diferencial na estratégia. Eu pincei esse assunto porque eu acredito que para mim faz todo sentido ter um planejamento e trabalhar muito bem a diversificação do portfólio, tá? Então o pessoal tá dando ok aqui na apresentação, então vamos embora. Então vamos para cima. Então, esse assunto aqui ele foi separado, ele foi selecionado devido à sua importância, tá? Então a gente vai falar aqui do planejamento. E primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que fizeram a reserva aqui no workshop, fizeram a reserva da vaga,
fizeram aqui o planejamento, vieram para a live. Eu quero agradecer também o pessoal lá do YouTube, o pessoal que me acompanha, né? Todas as semanas aí estão me acompanhando os vídeos. São quase 80 mil inscritos no canal, quero agradecer a todos vocês. O canal esse mês ele está fazendo 2 anos, tá? 2 anos de muito trabalho. Eu com certeza fui o que mais aprendi durante todo esse tempo, que eu consegui aprender bastante com vocês e a gente evoluiu bastante nesse tempo. Então, esse workshop aqui ele vem contemplar isso, os 2 anos do canal, né? Então, nada mais do que a gente fazer uma aula bem importante que possa agregar valor. E o assunto, como eu disse, é diversificação e planejamento de carteira, tá? Então a gente vai ver aqui o quanto que é importante fazer o planejamento, a gente saber onde quer chegar, né? Então fazer um desenho macro de carteira. Então, primeiramente, antes de sair comprando os ativos, né? Eu sei que é muito difícil, nós somos bombardeados diariamente, a todo momento, pegou o celular na mão, olhou para a internet, vem um monte de informação. Então aquele investidor também que acompanha o mercado financeiro e ele é bombardeado todos os dias falando sobre ativos, e se ele sair aí comprando, adquirindo ativos para sua carteira sem fazer um planejamento, pode ser que ele tenha problemas. E além do mais, é fazer a diversificação da maneira adequada, tá? Não é somente ter muitos ativos na carteira, né? Ter acima de 15, 20 ativos na carteira, que uma carteira ela é diversificada. Aqui a gente vai ver que a diversificação ela vai muito mais além. Ela vai mais além de apenas ter vários ativos. A gente vai ver aqui alguns pontos que a gente tem que observar, que a gente não pode esquecer para ter uma diversificação adequada do portfólio, tá? E essa, com certeza, é uma das dificuldades do investidor. E o investidor iniciante, como eu disse, ele acaba tendo acesso a muitas informações. Então ele acaba adquirindo ativos, é carteira recomendada da corretora. Então é uma notícia que tem lá as melhores pagadoras de dividendos, tem aquelas empresas que estão a top 10 do momento. Então ele é bombardeado e ele acaba comprando os ativos e por um momento ou outro ele percebe que aquele ativo não faz sentido na carteira dele. Ou ele vai fazer um trade, ele vai fazer um swing trade, ou ele vem a fazer uma mudança, um giro de carteira. Isso acaba prejudicando esse investidor iniciante. Então aquele investidor que muitas vezes ele fica trocando de posição a todo momento, esse é o chamado giro de carteira. E o giro de carteira, ele prejudica muito o investidor. Ele acaba atrapalhando lá na frente. Porque qual que é o objetivo do investidor? É o acúmulo de patrimônio ao longo do tempo. É que ele consiga aumentar a sua renda passiva, que ele consiga sempre estar acumulando esses ativos e construir o patrimônio. O que acontece é que quando o investidor fica girando a carteira, ele não dá tempo para esse ativo maturar, para que ele possa aí fazer os seus investimentos crescer, a empresa crescer, e ele acaba saindo antes de dar o retorno. E isso aí traz muito prejuízo. Além dele ter que pagar imposto, taxas, ele acaba aí dilapidando o seu patrimônio ao longo do tempo. Então essa é uma das dificuldades que o investidor normalmente ele tem na sua trajetória. Tanto aquele investidor que está começando, que está colocando o pezinho na renda variável, está comprando as suas primeiras ações, seu fundo imobiliário, ou aquele investidor que já está há um tempo saindo de uma posição, entrando em outra, procurando aquele ativo do momento, e aí ele acaba não vendo o resultado. Parece que ele está andando e ele não sai do lugar. Ele tem a sensação que ele não sai. E aí eu lembro da minha própria história, né? Até coloquei aqui no slide, vou falar um pouquinho da minha história como investidor. Eu comecei na Bolsa de Valores em 2009, isso mesmo, bem após o crash que teve em 2008, a queda lá a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos. Todos os mercados caíram aqui, o Ibovespa caiu bastante. Eu entrei depois, eu fui quase que um privilegiado, eu consegui entrar, é claro, foi pura sorte. Eu entrei, mas mesmo assim
quando eu comecei a investir em renda variável. Eu já li alguns livros sobre organização financeira, sobre planejamento financeiro, sempre gostei bastante, sempre guardei o meu dinheiro, eu trabalho desde novo, né? E desde lá do início eu sempre guardei meu dinheiro. E quando eu fui para a renda variável, eu fui pensando que ia conseguir fazer, né? Ganhar dinheiro, melhorar, né, o meu padrão de vida por meio da bolsa de valores. E o que o investidor ele faz quando chega na bolsa de valores? Isso mesmo, trade. Eu fiz muito trade no meu começo. E o que acontecia? Eu ficava comprando o ativo e não via a hora de me livrar dele. Então eu fiquei 2 anos, quase 3 anos da minha vida como investidor tentando resultado com trade. O que eu consegui? Eu não consegui muita coisa. Mesmo o Ibovespa em 2009, ele subiu bastante em 2009, se eu não me engano, ele subiu mais de 60% naquele ano. E eu tive um resultado que foi nem fração disso daí. Então, eu percebi que o trade, a gente não consegue ter resultados consistentes. Essa foi a minha percepção. Então, eu demorei um tempo, esse tempo, né, tempo quase que perdido, né? Acredito que a maioria dos investidores tem essa dificuldade hoje, foi o que eu passei. E lá no canal eu sempre recebo perguntas sobre trade, sobre a questão aí de ficar mudando de posição, de procurar aquela ação do momento. E eu sempre tento passar a minha experiência, porque foi o que aconteceu comigo. Então foi aquela dificuldade, foi aquela dor que eu tive lá no início. Eu perdi dinheiro com trade, eu tive trades que foram perdedores, que não gosto nem de lembrar. Mas aí foi em 2012, eu comecei a ler uns livros diferentes, que estava mais acesso, com mais direcionamento ao buy hold, ao investimento de longo prazo. E aí eu fui perceber que tudo era mais simples do que se pintava no início. Porque lá no começo só se falava em trade, só se falava em análise técnica, em gráfico. Eu estudei bastante análise técnica no começo. E depois que eu fui entender que o investimento é muito mais simples que tudo isso. É a gente concentrar em guardar dinheiro, poupar, investir todos os meses e acumular bons ativos. É claro, nós temos que estudar as empresas, os fundos imobiliários, né, estudar os ativos que a gente vai colocar. Então, seja qualquer ativo, um ETF, seja um fundo que a gente vai colocar no nosso portfólio, a gente tem que olhar e ter o pensamento de sócio. Então, quando eu vou comprar uma ação, quando eu vou passar a ser sócio daquela empresa, eu tenho que me manter posicionado ao longo do tempo. Então era muito mais simples do que eu pensava. E desde então a minha carteira eu vim trazendo, né? E conseguindo resultados. Fui estudando bastante, lendo bastante, muitos relatórios, lendo muitas doutrinas que falam sobre o buy hold, e isso acrescentou bastante. E eu fui formando a minha própria, vamos dizer assim, minha forma de investir. Então minha metodologia de investimento, que foi que eu venho trazendo no canal. Há 2 anos que eu venho falando sobre essa estratégia, que eu mesmo formei ao longo do tempo, que eu trouxe, e uma forma bem simples. E a minha estratégia nada mais eu não criei do zero, nada a ver. Eu fui pegando um pouco de cada coisa, alguém que falava, eu achava interessante, algum autor que eu tivesse lido, que eu achei que servia para mim. Então o investidor, ele forma a sua própria maneira de investir. Então ele mesmo ao longo do tempo, ele vai juntando uma ideia e outra e vai formando a sua maneira. Então cada investidor tem sua forma, ninguém é dono da razão. Então eu também aqui não sou dono da verdade, eu só criei uma maneira de investir, que é o acúmulo constante de ativos geradores de renda, e monto a minha carteira. Então a minha preocupação não é com a oscilação do mercado, a minha preocupação somente é em acumular bons ativos. E quando a gente tem essa cabeça, é claro, tem um ativo ou outro que a gente vai errar. Isso faz parte da caminhada. A gente vai errar em um ativo. Quantos ativos eu já errei? Então a gente vai errar, mas aquele erro vai ser bem menor que todo o acerto que a gente vai ter na carteira. Então foi essa metodologia que eu criei. E lá no canal eu tenho um retorno muito bacana. Até vou colocar na tela para vocês verem aqui alguns comentários que eu recebi, né? Tem esse primeiro aqui: Alexandre, admiro muito o seu trabalho, nunca aprendi tanto como aprendo com o seu canal. Eu fico muito feliz em receber. Voltou aí? Então tá bom, vamos voltar então, sem desanimar, hein, pessoal.
sem desanimar. Vamos lá? Voltou? Pessoal, desculpa. Deu uma queda aqui na internet, tive uma oscilação, né? Faz parte, né? Quem faz live tem que conviver com essa situação. Então vamos embora. Demorou. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos falar agora do tema da live, que é o desenho de carteira, o planejamento e também vamos falar sobre diversificação. Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente que quer fazer um investimento aí para o longo prazo, que quer ter os ativos para carregar por um bom período, nós temos que ter carteira sólidas. A nossa carteira ela tem que sobreviver aos ciclos do mercado, tá? Então, o ideal para eu conseguir ter uma carteira que ela seja adequada, eu tenho que fazer um planejamento, tá? E esse planejamento eu tenho que saber basicamente onde eu quero chegar. Então, qual que é o seu objetivo, tá? Então, primeiro, para fazer um desenho de carteira, um desenho macro da carteira, e primeiramente estipule, né, o objetivo. Eu tenho que saber para onde eu quero chegar. Então, para fazer o meu desenho de carteira, a minha proporção, eu tenho que ir lá saber o objetivo. Então, eu vou pegar um papel, uma caneta e vou anotar. Então, eu tenho que estar muito claro na minha cabeça onde eu quero chegar, tá? Então, qual que é o prazo do meu investimento? Será que eu estou investindo para ter uma carteira previdenciária? Ou é para comprar um imóvel daqui 6 anos, tá? Ou eu quero comprar um veículo daqui a algum tempo. Então, primeiramente, antes de tudo, estipule o seu objetivo. Então, eu não posso sair comprando os ativos, adquirindo aí as empresas para o meu portfólio, sem saber qual é o meu objetivo. E todo objetivo ele vem aliado a um prazo. Eu tenho um prazo para cumprir esse objetivo. Será que eu vou me aposentar daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Daqui 15 anos? E assim a minha carteira ela vai se adequar a esse prazo. Normalmente os investimentos nós temos prazo, principalmente a renda fixa. Então muito se fala em vencimento das aplicações. Sejam os títulos privados, os títulos públicos, eu tenho vencimento desses investimentos. Então eu posso adequar esses investimentos. Se eu tiver mais tempo para ficar posicionado, mais tempo de horizonte de investimento, de prazo, eu posso ter mais renda variável na minha carteira. E é o que vai determinar aqui o desenho macro. Então, primeiro, trace um objetivo. Saiba muito bem onde você quer chegar. Se você sabe muito bem onde você quer chegar, fica muito mais fácil o caminho. Então, se você sair agora e não sabe bem onde vai, então fica difícil. Então é importante você traçar esse objetivo e ir atrás dele, tá? Então assim seus ativos vão acabar fazendo aí um link, vão chegar. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da questão também para fazer planejamento da carteira. Nós temos que obedecer o perfil de risco do investidor. Então todo investidor ele tem um perfil diferente. Eu tenho investidores mais moderados, tenho outros mais arrojados, né? Então, eu tenho aquele que é totalmente conservador. Então, eu tenho que respeitar isso. Então, uma das formas de planejar a sua carteira é respeitar o seu limite. E todo investidor tem um limite. Então, tem aqueles que não suportam tanta oscilação de carteira. Então, antes de tudo, ele tem, para fazer o planejamento, a ele é saber, ter em mente o seu perfil, ele saber o que ele pode fazer. Então a gente não pode sair copiando a carteira dos outros. Então não é porque algum investidor aí que ele tem, né, na internet, ele tem uma carteira, ele tem 100% em renda variável. Ah, não, eu vou ter também 100%. Pode ser que eu não suporte aquela oscilação. Se eu ver o meu patrimônio, né, de um tempo para o outro, aí, de um dia para o outro, aí, oscilar menos 5%, menos 10%, será que eu vou ficar tranquilo? Será que em uma oscilação maior de mercado, em uma queda maior, uma crise, será que eu vou suportar ver meu portfólio cair 50%? Então, pode ser que eu não aguente. Então, o desenho da minha carteira, então eu vou voltar aqui, ó. O desenho da minha carteira, ele tem que obedecer o meu perfil de risco. E se eu for mais arrojado,
eu aguentar mais oscilação, eu estou tranquilo, eu durmo bem à noite, tem oscilação na minha carteira, eu fico muito tranquilo. Então, dessa forma, o investidor ele pode ter mais renda variável, ele pode ter mais ações na carteira. Tá? Então, uma carteira de um investidor ela não é igual a outra, então ele tem que obedecer a esse perfil. Tá? Então, uma carteira macro, eu vou pensar sempre em objetivo, prazo e também o perfil de risco. Então eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer aquilo que eu tenho para mim. Se eu não estou confortável em ter aquela proporção de renda variável, por exemplo, teve uma oscilação do mercado e eu fiquei incomodado, não dormi à noite, fiquei de mau humor. O que acontece com aquele investidor? Eu acho que ele tem muita renda variável no portfólio, ele tem que rever isso. Então, faz parte sim ter renda fixa no portfólio. A renda fixa, a gente vai ver aqui, ela é um ativo que vai trazer mais segurança para um portfólio de longo prazo. Faz parte sim, a gente não pode pensar somente em rentabilidade. A gente vai ver aqui durante a aula que a gente tem que pensar no fator risco. Então, isso tudo é pensado da forma que a gente possa ter tranquilidade. O investidor, ele não pode ficar incomodado, ele tem que estar tranquilo. Então, o investimento é para ficar tranquilo, tá? Então, assim a gente vai planejar a nossa carteira, tudo bem? E agora, vamos ver como escolher os ativos para a nossa carteira. Então, o próximo passo, eu vou determinar primeiro um desenho macro, tá? Então, eu vou ver a minha proporção de renda variável e minha proporção de renda fixa. E aí eu quero ver os ativos da minha carteira. Então, a gente começa a falar de diversificação. Então, é o momento que estamos falando de diversificar o portfólio, de escolher os ativos para a nossa carteira. Qual é o mundo ideal? O que é o melhor dos mundos para o investidor? É escolher aquele ativo que vai ter a maior rentabilidade, né? Então, esse é o mundo ideal, mas a gente só vai chegar nesse nível se a gente tiver a bola de cristal. Como a gente não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, muitos falam do Bitcoin hoje, né? Mas quem poderia colocar todos os seus ativos, todo o seu patrimônio no Bitcoin, né? Ninguém ia pensar que ia ter esse movimento. Então, o ideal é escolher o ativo que tem maior rentabilidade. Mas a gente vai saber qual é esse ativo? Não. Então, muitas vezes, a gente tem que escolher aqueles ativos que podem trazer o retorno esperado para o nosso portfólio. Sejam as ações, os fundos imobiliários, eu vou ter o retorno por meio da renda que esses ativos vão trazer, os dividendos, os juros sobre capital próprio, os rendimentos dele vão trazer o retorno que eu espero. E também o crescimento do preço dessas ações. Então, esse crescimento vai trazer para o meu portfólio, vai trazer para mim o que eu espero. Tudo bem? Então, se eu estou indo investir em renda variável, estou migrando para renda variável, eu quero ter um retorno maior. Só que aí eu vou ter que entrar com a diversificação agora para fazer um controle desse risco. Então a diversificação nada mais é que um dispositivo de controle. Eu vou colocar os meus ativos de diversas formas, de diversas maneiras, para aproveitar, para maximizar o retorno do meu portfólio. Então, eu vou colocar nos ativos que eu acho que vai trazer o retorno e fazendo dessa forma, eu diminuo o risco de investir. Então, aquele investidor que ele pega tudo, concentra num ativo só, ele aumenta muito o seu risco. Pode dar muito certo, mas pode dar totalmente errado. Para gente que trabalha, faz um esforço tremendo para guardar dinheiro, para aportar, então a gente sabe que a gente não pode perder dinheiro. Tá? A gente primeira regra, né, é não perder dinheiro. Então, depois a gente vai pensar em rentabilidade. Então, o planejamento e a diversificação vai passar por isso. Então, o nosso desenho, a nossa diversificação vai buscar diminuir o risco. Vamos trazer aqui, vou trazer duas pessoas aqui que trazem muito conhecimento para nós investidores de longo prazo. O primeiro deles é o Ray Dalio, que ele falou o seguinte: ao invés do investidor ficar procurando o ativo que terá a maior rentabilidade, na verdade, ele deverá buscar a melhor forma de diversificar a sua carteira. Tá? Então,
De vez do investidor ficar procurando a próxima Magazine Luiza, né, o próximo Bitcoin, né, a criptomoeda que vai subir 1000%, ele tem que procurar, antes de tudo, ao montar o seu portfólio, fazer a diversificação. Quem que está falando isso? Ray Dalio, um dos maiores gestores de fundos do mundo. Então esse camarada aí, ele tem resultados impressionantes. E o que ele sabe que a gente não sabe? Então, vamos falar aqui um dos conceitos que ele aplica nos seus fundos, que a gente vai trazer aqui no workshop, na nossa aula, tá? Outro, né, aqui é monstro, é o Harry Markowitz. Markowitz, nada mais, nada menos que ele ganhou o prêmio Nobel falando de diversificação. Então, ele falou o seguinte: tratando-se de finanças, a diversificação é o único almoço grátis, tá? E Markowitz, o que ele quis dizer falando isso, né? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que no mercado tudo é difícil. A gente vê quanto é difícil a gente ter resultados positivos, para a gente conseguir escolher o ativo certo, a gente conseguir dar a tacada certa. É muito difícil, nada vem de graça, não é? E ele fala que a única opção que vem de graça é a diversificação. Então a diversificação está ao alcance das nossas mãos. Então a gente pode alocar os nossos ativos, colocar ouro, dólar, investimentos no exterior, eu coloco ações, coloco criptomoedas. Então eu faço um portfólio, essa diversificação está ao alcance. É isso que ele falou. Então ele traz essa possibilidade do investidor comum, investidor iniciante, aquele que está dando os primeiros passos na bolsa de valores, na renda variável. Ele é possível fazer a diversificação. E Markowitz, ele idealizou, ele criou a teoria moderna do portfólio, tá? Então, o que esses investidores, né, esses gestores, né, e esses economistas, eles trouxeram de bom pra gente? O que eles sabem? Eles sabem que eu não posso pensar só na rentabilidade. E um grande erro do investidor iniciante é pensar só na rentabilidade. Eu tenho que pensar também no risco. Então, eu sempre vou estar olhando para rentabilidade, o retorno esperado da minha carteira, e também vou estar pensando aqui vou pensar no risco. E aqui eu vou estar a todo momento fazendo essa gestão, tá? Então quando a gente faz lá a gestão de carteira, o rebalanceamento de portfólio, tudo isso é gestão da carteira pensando no risco, tá? Não adianta eu comprar tudo de um ativo só pensando, e se aquilo der errado, né? Então não é nada bom, né? Então isso não é nada interessante. Então a diversificação, ela tem que trazer a diminuição do risco da carteira. Porque a carteira, como eu disse, o nosso portfólio, ele vai sobreviver aos ciclos do mercado. Então o mercado ele vai variar e ele vai ter as suas oscilações, tá? E para a diversificação? Ah, Alexandre, então tudo certo. Agora, para diversificar, eu sei, eu tenho que ter lá tantos ativos na carteira que eu consigo fazer a diversificação correta, né? Não é bem assim. Aí eu tenho que fazer uma observação aqui. Não é bem assim. Na verdade, não é somente ter um monte de ativos na carteira sem pensar no comportamento desses ativos. Então, muitas vezes, se eu comprar dezenas de ativos, dezenas de ações, fundos imobiliários, pode ser que eu não tenha uma diversificação adequada, que eu não consiga a diversificação, que é o que a gente vai ver aqui. Essa figura, acredito que muitos de vocês já viram, é uma figura que demonstra a diminuição do risco diante do aumento da quantidade de ativos. Então, para quem não viu, essa figura aqui, ela foi feita lá por Markowitz, ele traz na sua teoria, é o início de tudo. E você vê muito aqui no YouTube falando sobre isso, tá? Mas isso é somente o começo. E aqui na linha vertical, a gente tem o risco, que é o desvio padrão, tá? Então, na linha vertical nós temos o risco. E na linha horizontal, nós temos a quantidade de ativos, tudo bem? Então, à medida que eu vou aumentando os ativos, eu vou diminuindo o risco da minha carteira. Tá vendo? Tá vendo a curva aqui? Então, essa curva em linha amarela, que a gente tem aqui na figura, ela é nada mais aqui do que a diminuição do risco. Percebam que ela está caindo
aqui no sentido vertical, à medida que vai aumentando a quantidade de ativos. Então, quando eu aumento a quantidade de ativos, eu diminuo o risco. Mas qual tipo de risco que ele é diminuído? É diminuído o risco não sistemático, que é o risco que não faz parte do sistema. Então, o que é o risco não sistemático? É aquele risco das empresas, dos ativos em si. Então, quando eu tenho vários ativos, eu diminuo o risco de estar concentrado numa empresa só. Então, se eu tenho 2, 3, 4, 5 empresas, esse meu risco não sistemático ele diminui. Só que o risco sistemático, o que é o risco sistemático? É o risco do mercado. O mercado ele cai todo em bloco. Esse risco, por exemplo, nós tivemos em 2020 a queda do mercado lá em março, diante, né, da decretação aí da pandemia e tudo mais. O que a gente teve? A gente teve a queda do mercado e todos os ativos caíram. Então esse é o risco sistemático. Então, por mais que eu aumente a quantidade de ativos, o que acontece com a minha carteira? Ela não diminui o risco sistemático. Eu consigo trabalhar sempre o risco não sistemático, que é o risco de concentração em uma empresa, tá bom? Mas é apenas aumentar a quantidade de ativos? Não. Não é apenas aumentar a quantidade de ativos, é o que a gente vai ver aqui. A gente tem que buscar ter para a nossa carteira, tá? Então, deixa eu ver se o pessoal aqui está tendo retorno aqui, tá? Tá ok. Tá ok aí, beleza. Então, além daquela figura, então é um plus. A gente, agora, vamos adentrar na teoria moderna do portfólio, de Markowitz. Vamos trazer agora o que os gestores de fundo fazem, que a gente também pode aplicar para a nossa carteira, que é buscar ativos que são descorrelacionados. Então, todo ativo, um ativo em relação a outro, tem algo chamado entre eles de correlação, tá? Então, a gente tem que buscar ativos que não têm correlação, que se comportam de maneira diferente. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, não adianta eu ter 15 ativos na carteira se todos eles se comportam de forma parecida. Tá? Então, isso não vai fazer a diversificação. Eu tenho que trazer ativos descorrelacionados. E a medida de correlação, ela vai basicamente, vocês estão vendo aqui na tela, que a medida de correlação, ela vai de -1 a 1. Tá? Então ela vai do campo negativo, passa pelo 0 e vai até 1. Tudo bem? E aqui a gente vai ver. A correlação, quando ela vamos começar pela correlação positiva, que é aquela acima de 0. No caso aqui, ela é acima de 0,3 e vai até 1. A correlação positiva, quando eu tenho dois ativos que têm correlação positiva, o que acontece? Eles andam juntos. Olha o gráfico aqui. Então eu tenho aqui dois ativos, o ativo representado pela linha azul e o ativo representado pela linha vermelha. Percebam que os ativos eles andam juntos, eles sobem juntos, eles caem juntos. Então qual que é a correlação deles? É correlação positiva. Então essa correlação aqui é muito próxima de 1. Tá? Como por exemplo, Petro 3 e Petro 4. São duas ações, né, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras. Elas são ações que têm comportamento muito parecidos, ela tem correlação positiva. Então, esses ativos aqui não é o ideal para a nossa carteira, para fazer a diversificação. Nós temos que buscar ativos descorrelacionados, como eu disse. Então vamos prosseguir. Tudo bem? Até aqui tranquilo, pessoal? Tá? Então beleza, vamos continuar aqui. Agora, vamos pegar os ativos que não são correlacionados, tá? São aqueles ativos que não é aquele que está totalmente descorrelacionado, que se comportam totalmente diferentes. São aqueles que têm comportamentos variados, comportamentos, né, aleatórios, vamos dizer assim. Então, então olha aqui, ó. A linha azul, o ativo A, e o ativo B, a linha vermelha. Percebam que eles não têm. Cada um vai reagir, cada um vai ter um movimento, um comportamento diferente, tá? Tudo bem? Então, esse aqui é o ativo sem correlação. Guarda essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. Vamos agora para os ativos que interessam, que é o que a gente vai buscar para a nossa carteira. São os ativos com correlação negativa.
O que é correlação negativa? São comportamentos totalmente opostos. Tudo bem? Tá até o joinha aqui, ó. Olha o joinha. São os ativos que a gente vai buscar para o nosso portfólio. Então, temos aqui, mesma coisa, 2 ativos. Percebam que agora eles não têm movimentos totalmente aleatórios e nem movimentos totalmente parecidos. Eles têm movimentos totalmente opostos. Enquanto um sobe, o outro cai o preço. Enquanto um cai, o outro sobe. Então, esses ativos, eles são os ativos descorrelacionados. Eu vou dar um exemplo. Basicamente, aqui nós temos o Ibovespa, né? A gente pega lá o BOVA11, que é um ETF que replica o índice, o Bovespa, né? O Ibovespa. E a gente pega o dólar. Eles têm praticamente movimentos contrários. Tudo bem? O ouro também ele tem uma relação oposta também com os ativos de renda variável. Então aqui, o que eu trago de informação para vocês? Porque quando se fala, perguntam para mim, Alexandre, por que o ouro e o dólar, ele traz proteção para a carteira? Na verdade, ele não protege totalmente. Quando eu vou fazer investimentos no exterior ou eu vou investir numa empresa que tem sua receita dolarizada, eu não estou protegendo totalmente, mas parte da minha carteira tem uma função oposta, tem um comportamento diferente. Quando eu estou agindo dessa forma, eu protejo a minha carteira. Então a minha carteira ela vai ter menos oscilação. O desvio padrão dela, o risco dela vai cair. Tudo bem? E o que o Markowitz ele trouxe para a gente? Que a gente pode ter o mesmo retorno esperado diminuindo o risco. Olha que maravilha. Então a gente pode ter, pensando da maneira correta. Então agora, vamos fazer as combinações dos ativos. Agora a gente vai trazer e montar uma carteira com 2 ativos e ver o comportamento. Tudo bem? Mesma coisa. Ativo A, linha azul. Ativo B, tá aqui, tá em linha laranja. Tudo bem? Linha azul. O ativo A e o ativo B, linha laranja. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que tá. Vamos continuar. Vamos em frente. Então, 2 ativos. Ativo A e ativo B. Se eu tenho uma carteira composta por esses 2 ativos, então aqui a linha tracejada em roxo, aqui vocês estão vendo a linha tracejada em roxo, o que acontece? É o comportamento da carteira, é a média da minha carteira. Então se eu tiver 2 ativos com correlação positiva, lembra aqueles que andam juntos? Eu tenho um retorno esperado da carteira. Eu espero ter um retorno com essa carteira. Por exemplo, aqui é um exemplo somente. Retorno de 8%, vamos imaginar. Se eu tenho 2 ativos que vão andar juntos, eu tenho um risco também de 8%. Tá? Então o que acontece? Eu estou me expondo ao risco da mesma forma para o retorno. Tá? Isso aqui não é o ideal para uma carteira. Então eu sempre tenho que trabalhar com um retorno, uma perspectiva de ter um retorno maior que o meu risco. Tudo bem? Então aqui a gente sempre vai sopesar aqui, sempre contrabalancear risco e retorno. Tudo bem? Vamos prosseguir. Agora vamos pegar 2 ativos com a correlação neutra. Aqueles que não têm correlação. Também não tem correlação oposta, mas são correlações neutras. Tudo bem? Eu vou pegar aqui 2 ativos e a linha tracejada em roxo é a média da minha carteira. Tudo bem? Percebam que os ativos já se comportam de maneira diferente. Olha o que acontece com o risco. O risco já caiu pela metade. Então, eu tenho um retorno esperado de 8%, pegando 2 ativos somente, com comportamentos diferentes, nem são totalmente com comportamento opostos. Já tem um risco menor. Olha que maravilha. Então, olha, isso aqui é sensacional. Então, a gente pode pegar a ideia e aplicar na nossa carteira. E isso aqui é fazer a diversificação adequada. Agora, vamos além. Vamos buscar 2 ativos que têm comportamentos totalmente opostos. Ou seja, tem correlação negativa. Olha só. Linha azul e linha laranja. Ativo A e ativo B. Eles têm comportamento totalmente opostos. Enquanto um sobe, o outro cai. Enquanto um cai, o outro sobe. Olha aqui, como deixa bem suave a linha roxa. Isso é interessante. Olha essa linha roxa aqui, ó, que é a média do desempenho da minha carteira.
Então, quando eu pego ativos descorrelacionados dentro de uma carteira, o que acontece? Olha o risco. O risco ele cai muito. Então, eu tenho mais segurança para investir. É isso que a gente busca para uma carteira de longo prazo. Tá bom? E pouca gente fala sobre isso. Tá? Isso aqui é usado pelos gestores de recursos. Aqueles grandes gestores, eles usam isso para planejar o portfólio, para ter maiores resultados com risco reduzido. Então, isso aqui só deu o prêmio Nobel para Markowitz, né? Isso aqui é sensacional, pessoal. Então, esse conceito a gente tem que guardar muito bem da correlação e descorrelação. Então, a gente vai buscar, aqui eu coloquei como exemplo para vocês aqui, vocês estão vendo aqui, tem uma tabela. Essa tabela é só para exemplo, tá bom, pessoal? Não se impressionem com a tabela, com os números. Não é isso, não é esse o objetivo aqui da aula. A nossa aula tem um objetivo para vocês entenderem o conceito, tá? Eu tenho uma tabela, você pode conseguir isso aqui no Google. É uma tabela de correlacionamento entre ativos, tá? Então eu posso correlacionar um ativo com o outro. Então esse número ele vai de -1 até 1, tá? Então, lembrando, quanto mais próximo de 1, ele se comporta muito parecido. Quando ele vai no campo negativo, são comportamentos diferentes, tudo bem? Na prática é muito difícil achar ativos totalmente descorrelacionados. Isso é muito difícil achar. Mas a gente tem que buscar encontrar aqueles ativos que têm a maior descorrelação possível, tudo bem? É isso que a gente vai buscar. E como encontrar os ativos descorrelacionados? Alexandre, eu tenho que decorar a tabela, eu tenho que pesquisar a tabela, fazer algum cálculo. Existe o cálculo, tudo bem? Considerando aí covariância, também desvio padrão, tem o cálculo, mas aqui não é o objetivo, a gente não vai fazer o cálculo. Isso não interessa pra gente. O que vocês têm que entender é que a gente tem que entender o funcionamento dos ativos. Se eu perceber como funcionam os ativos, como eles se comportam, então eu vou conseguir montar a carteira da melhor forma. Então eu consigo encontrar aqueles ativos que são os ideais para o meu portfólio. Tudo bem? Pessoal, deixa o like aqui na live, está gostando? Não esqueça aqui de dar um apoio, dá aquela contribuição, já deixa o like. Está chegando aqui também, se inscreva aqui no nosso canal, tudo bem? Está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, tá bom? Pessoal, falado a questão de risco e de retorno, como buscar os ativos, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como fazer a diversificação e como identificar os ativos descorrelacionados, tudo bem? Toda carteira, ela começa, todo o planejamento, todo o projeto, todo o desenho de carteira, começa pelo macro, tudo bem? Antes de olhar o micro, antes de olhar para uma ação, para uma empresa somente, eu tenho que olhar para o todo, eu tenho que olhar para a minha carteira de cima. Eu vou olhar para ela aqui, ó. Eu quero ver o macro. O que tem aqui na minha carteira? Olha aqui o exemplo. Esse aqui é um desenho macro de carteira. É só um exemplo, tudo bem, pessoal? É uma carteira onde eu tenho 30% de renda fixa, eu tenho 30% de ações, 20% de fundos imobiliários, 13% de ativos no exterior, 5% de ouro, e aqui não está aparecendo, mas é 2% de Bitcoin, tá bom? Trouxe também a opção aqui de Bitcoin, o ativo tão falado, e a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre Bitcoin, tá? Se serve ou não como ativo de diversificação, tá? Então, esse é o projeto macro, é o desenho, é o planejamento da minha carteira. Então, antes de olhar para o micro, de olhar para uma folha, para um galho somente, olhe para a floresta, olhe para toda a sua carteira. Faça esse planejamento. O seu rebalanceamento, todo mês quando você fizer um aporte, vá direto olhar para a sua carteira macro, para depois olhar. Se eu preciso alocar em renda variável, é onde está lá a necessidade do rebalanceamento, aí sim eu vou olhar dentro das ações e vou ver qual ativo que eu vou rebalancear, que eu vou comprar, tudo bem? Tá? Então vamos continuar aqui, vamos seguir. Pessoal, tranquilo aí?
Tá chegando, não tá travando a live, então vamos prosseguir. É conteúdo, né? Então eu trouxe conteúdo aqui forte pra gente agregar muito valor, pra gente aprender bastante com isso aqui, pra gente poder carregar essa informação e poder usar no nosso portfólio, tudo bem? E agora, né? Eu fiz o desenho macro, mas como eu vou escolher esses ativos, né? Como eu vou saber quais ativos macro eu vou colocar na minha carteira? Será que eu vou colocar ETF? Será que eu vou investir no exterior? Como que eu vou saber como se comporta? Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o conceito de movimento. O BOVA11. O BOVA11 é um ETF, tudo bem? O ETF é um fundo de índice que replica o comportamento do índice, que é o Ibovespa. Então o BOVA11 ele acompanha o Ibovespa, tudo bem? Tranquilo? E o BOVA11 ele tem correlação totalmente negativa com o dólar. O que acontece quando o Ibovespa ele desvaloriza? Quando ocorre a desvalorização do Ibovespa, o dólar, o preço do dólar, ele sobe. Então ele tem correlação negativa. Por isso que dolarizar a carteira, quando a gente fala em dolarizar, seja investir no exterior, comprar BDR, então a BDR é uma opção aqui para a nossa carteira macro, ela serve como dolarização, investir no exterior, né, montar minha conta na corretora lá no exterior, comprar os ativos, isso sim tem diversificação, tudo bem? Se eu comprar uma empresa que tem receita em dólar, tudo bem? Também é uma empresa que ela tem a sua receita, ela faz exportação, então a sua receita vem em dólar, então essa empresa ela protege também o meu portfólio, tudo bem? Como por exemplo, a Vale, a Suzano, a Klabin, ela tem receita em dólar. Então, dentro da minha carteira, ela faz uma diversificação, tudo bem? Vamos ver aqui o comportamento? A gente tem que ver um pouquinho de gráfico, tá bom? Então, vamos olhar um pouquinho aqui. Coisa simples, sem tranquilo, tá? Esse gráfico aqui representa basicamente aqui o período lá de 2020. Então, o que aconteceu lá em 2020, que é muito interessante a gente analisar para a gente aprender o que aconteceu lá atrás e pode acontecer no futuro. A gente tem que estar preparado para isso. Pode ocorrer uma queda. Olha aqui. Então, essa linha azul aqui, que cai bastante, que está vendo aqui ó, no gráfico, é o Ibovespa. Tá vendo? O que aconteceu com o Ibovespa? O Ibovespa caiu mais 50%. Quase, acho que foi quase 50% em quase 2 meses. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Aqui é o comportamento do Ibovespa. Essa linha laranja aqui do gráfico é o comportamento do preço do dólar. Tudo bem? E a linha azul claro é o ouro, gold, tá? Então é o ouro. Percebam que quando caiu todo o mercado, olha o que aconteceu com o dólar. Olha o dólar subindo aqui, pessoal. É bem tênue aqui que o gráfico ele tá. Eu tenho que dar um zoom maior aqui, mas dá para perceber. Não sei se vocês estão enxergando. O dólar ele teve um comportamento positivo. O ouro também. O ouro ele até caiu um pouquinho aqui nesse começo, mas depois ele subiu e teve uma valorização. Olha o que acontece com isso. Isso aqui é o descorrelacionamento. Então não precisa decorar tabela, não precisa fazer cálculo. É você entender como os ativos se comportam. E você vai estipular quanto você quer ter desse ativo na carteira. Vamos falar de Bitcoin? Tá? Muita gente quer aí falar de Bitcoin, se serve ou não. Então a gente vai ver aqui se ele serve ou não para uma carteira de longo prazo. E eu vou falar minha opinião do Bitcoin. É claro, não é uma recomendação. Mas vamos entender aqui como funciona o Bitcoin. O Bitcoin, vamos pegar também o BOVA11? Vamos comparar de novo? O Bitcoin com o BOVA11, ele tem correlação neutra. Ele não anda junto com o Ibovespa, mas também não tem um comportamento totalmente descorrelacionado, tá? Então ele tem um comportamento neutro. Cada um age de uma forma, tá? Então tem dia que o Ibovespa sobe, o Bitcoin cai. Tem dia que o Ibovespa sobe, o Bitcoin também sobe, tá? Apesar que ultimamente o Bitcoin só sobe, né? Então, enfim. Mas ele tem um comportamento neutro em relação ao nosso Ibovespa. Eu uso muito o Ibovespa aqui, que representa basicamente, claro, não é a nossa carteira, mas chega próximo, tá? Então, os criptoativos, as criptomoedas, tá? Seja o Ethereum, o Bitcoin, qualquer outra moeda, qualquer outra criptomoeda, ela tem um comportamento neutro. Quer ver aqui? Vamos para o gráfico? A linha azul é o BOVA11, o Ibovespa, tudo bem? E
a linha laranja é o Bitcoin. Percebam que eles não têm relação nenhuma, tá? Então, ele tem comportamento totalmente diferente. E aqui, o que é interessante do Bitcoin, ao meu ver? Né? Na minha visão, né? Eu, Alexandre, o que eu acho do Bitcoin? O Bitcoin, ele tem muita volatilidade, tá? É muito perigoso o Bitcoin. Se eu for investir só em Bitcoin, é muito risco. Eu tenho muito risco. Eu posso tomar muito prejuízo, como eu posso ter ganhos elevados. Mas se eu colocar um pouquinho de Bitcoin numa carteira, qual que é a função dele? Vamos voltar lá na carteira lá. Esse pouquinho aqui, esse roxo aqui da carteira, esse pouquinho que tem aqui, ó, é o Bitcoin. Ele vai ter a função de diversificar o meu portfólio. Ele vai trazer um pouco de tranquilidade para os meus ativos, tá? Então, quando muitas vezes meus ativos estarem caindo, o Bitcoin ele vai ter um comportamento diferente. Então, essa é a função, né? É que o Ray Dalio trouxe lá. É buscar o ativo que vai descorrelacionar. Eu vou encher a mão no Bitcoin? Eu não. Eu particularmente não. Cada um sabe o que faz. Mas eu particularmente não. Eu tenho um pouquinho de Bitcoin. Eu trago lá de 2018. Compro um pouquinho. Tem bastante valorização nele. E ele traz o que é a função dele na minha carteira. Ele tem uma funçãozinha, o Bitcoin. É 1% da carteira, né? Que é aquele 1% vagabundo, né? Não é isso? Ele está lá e ele faz a função de diversificação, tá bom? Ele tem função, como tem o ouro, como tem o dólar, como tem a renda fixa. E a renda fixa? Tem função de descorrelacionar? Claro, a renda fixa, ela é descorrelacionada do Ibovespa, do mercado, tudo bem? Do IFIX, que é o fundo imobiliário também, que representa. O IFIX é o índice que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários, tudo bem? Então vocês entenderam? Tanto o Bitcoin, quanto o ouro, quanto o dólar, ele tem a função de comportamento diferente, é só isso. E ele traz a proteção. Imagina um paraquedas reserva. É isso que a gente traz num portfólio de longo prazo. Quando tiver muita turbulência, o mercado estiver caindo, eu vou ter lá uma segurança, eu vou ter algo que vai ancorar a minha carteira. E é isso que eu trago para um portfólio. O portfólio de longo prazo, antes da rentabilidade, tem que trazer segurança, solidez. Tudo bem, pessoal? Até aqui, show? Beleza? Então aí, então é isso aí. Então vamos seguir. Beleza, pessoal? Agora, diversificação dentro dos ativos. Vamos começar pelos fundos imobiliários. Como que eu diversifico? Basicamente, a diversificação não tem segredo. Isso aqui muita gente sabe, né? Muita gente pratica já de forma... É um instinto, né? Já vai lá e já faz. É por segmento. Então, nos fundos imobiliários, nós temos segmentos de atuação dos fundos. Tem fundo imobiliário que investe em laje corporativa, em hospitais, tenho fundos que investem em outros fundos. Eu tenho fundos imobiliários que investem em recebíveis, em certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, tá? Tenho do segmento logístico, do segmento de shopping. Quando eu faço uma carteira com vários segmentos, o que acontece? Muitas vezes esses segmentos eles se comportam de forma diferente. Isso mesmo. Muitas vezes eles vão cair junto. O risco sistemático não tem o que fazer. Muitas vezes os fundos eles vão cair junto. Mas de outra maneira, eles podem ter um comportamento diferente. Será que isso ocorre também? Vamos para o gráfico? Vamos ver aqui, a linha azul, um fundo imobiliário do setor de shopping, o VISC11. E a linha laranja é o fundo imobiliário do setor de logística. Olha o que aconteceu em 2020. Lá em março, os dois caíram juntos. Mas olha o que aconteceu com o fundo de logística. O fundo laranja aqui, olha aqui, ó. O que aconteceu com ele? Ele teve uma valorização, ele teve um retorno mais rápido. Então isso aqui com certeza faz uma diferença no portfólio. Então aquele investidor que concentrou em shopping, ele demorou mais ou quase não teve o retorno da sua carteira. Agora aquele que diversificou, parte da sua carteira retornou mais rápido. Então isso é a diversificação correta, por segmento. Então de forma, a gente busca ter ativos diferentes, que têm comportamentos diferentes e eles trazem a segurança. Então uma carteira que tem diversos setores, ela tem um risco menor.
e eu consigo seguir, tudo bem? E agora nas ações? O pessoal queria chegar aqui. Como que a gente faz a diversificação nas ações? É muito parecido com os fundos imobiliários, mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que vale a pena. A gente vai diversificar também por setores. Então eu não vou concentrar o meu investimento somente em um setor. Tá? Eu não vou ter ações só de banco, só do setor financeiro. Tudo bem? Tá? Então eu fiz um exemplo, é claro, um exemplo aqui bem... nada de carteira, não é a minha carteira, mas você pode ter diversos setores, mas você tem que ter vários, certo? Para ter comportamentos diferentes. E a gente analisa que muitas vezes um setor ele tem comportamento realmente totalmente diferente dos outros, tá? Então isso é interessante, tudo bem? Então lembra daquilo? Não adianta ter um monte de ativo se eles têm comportamento parecido ou se eles estão em um setor somente. Então, algumas carteiras que eu vejo, alguns inscritos, o pessoal traz para mim às vezes uma carteira que tem um monte de banco na carteira. O que vai acontecer com a carteira? Ela vai andar junta. Então o risco dele está muito elevado. Tudo bem? Então é uma questão que ele vai ter que buscar ter vários setores. Tudo bem? Agora, a gente, além dessa parte de segmento, né, de buscar ter vários segmentos, vários setores de empresas que atuam em setores diferentes, a gente vai trazer alguns cenários para as ações, para fazer diversificação para as ações. Tudo bem? O primeiro cenário, vamos imaginar que você montou o seu portfólio, você montou a sua carteira de longo prazo. E aí veio uma notícia, aí na sua carteira você tem ações de aviação, do setor de aviação, por exemplo, tudo bem? Não é um setor que eu gosto muito para o buy hold, mas aqui é um exemplo para a gente aprender. Você tem o setor de aviação, por exemplo, a empresa Azul. Você tem lá ações da Azul na sua carteira. E ocorre um cenário, ocorre uma crise internacional lá no Oriente Médio e o preço do petróleo estoura, sobe. O que vai acontecer com a sua empresa de aviação? Pessoal, as ações vão despencar. Por quê? Porque a empresa de aviação, como a gente sabe, ela tem, né, ela compra lá o combustível, ela usa o combustível e o combustível, o preço do combustível está atrelado ao preço do barril do petróleo. Então, se o petróleo subir, se o preço internacional, a commodity subir, o combustível, o custo da empresa vai aumentar muito. O que vai acontecer? Vai acontecer que o seu lucro, né, a sua receita, na verdade, o seu lucro, né, e o seu EBITDA vai diminuir. E o que vai acontecer com essa empresa? Né? O preço das suas ações vai despencar. Uma forma de diversificar, mas eu quero ter uma empresa de aviação na minha carteira. Então, se eu quero ter uma empresa de aviação na minha carteira, do setor aéreo, eu tenho que também buscar ter um ativo para compensar. Eu teria na minha carteira ações da Petrobras, né, ou April. Eu poderia ter uma ou outra no meu portfólio para trazer essa diversificação. Por quê? Porque quando as ações da Azul cair, as ações da Petrobras ela vai evoluir. Por quê? A Petrobras tem sua receita diante do preço do petróleo. Então, quando o preço do barril do petróleo aumenta, da commodity aumenta, da Petrobras também. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Pegar um outro cenário. Estou com a minha carteira de longo prazo. O que acontece agora? Agora, o dólar, né, ocorre uma crise interna aqui no país. O real vai desvalorizar e o dólar vai disparar. E aí? Além da necessidade de a gente ter lá investimento no exterior, ter parte dolarizada da nossa carteira, vamos pensar nas empresas. As empresas, muitas vezes, ou ela tem os seus custos, ou ela tem as suas receitas do dólar. Vamos pegar um exemplo de custo. As empresas farmacêuticas. A Hypera, né, uma das maiores empresas farmacêuticas que produzem produtos farmacêuticos. Ela tem o seu custo atrelado ao dólar. Então, quando o dólar sobe, então imagina o dólar subindo, pessoal. Dólar subindo. O custo aumenta. Logo, o lucro da empresa vai cair. Certo? Da Hypera. Se eu quero fazer uma diversificação inteligente, eu buscaria ter no meu portfólio também
empresa com receita dolarizada. Por exemplo, a Vale, que ela tem a sua receita na commodity, no minério de ferro, certo? E está atrelado ao dólar. Ela vende em dólar. Então, se o dólar sobe, a receita dela também sobe. Então, olha aqui, dentro das ações, eu olhar para ela, eu não preciso saber se a correlação é negativa, se a correlação é positiva. Eu tenho que entender como esses ativos eles se comportam. Tudo bem? Então, isso aqui. Vamos pegar outro cenário? Agora, o bicho pega, hein? Vamos falar de juros em alta. Um outro cenário. Isso aqui é punk. Vamos lá. Juros em alta. Ações de empresa de construção civil. Certo? Se eu tenho juros em alta, o que acontece? As empresas de construção civil, como elas vendem os imóveis, e esses imóveis são financiadas e as taxas bancárias, né, muitas vezes o custo desses financiamentos vão aumentar bastante, ela vai vender menos quando os juros aumentam, certo? Então os juros podem prejudicar as receitas das empresas do setor de construção civil, certo? Então eu prejudico as empresas como, por exemplo, a EZTEC. A EZTEC, uma empresa do segmento, do setor de construção civil. Se a taxa de juros subir, o preço das ações da EZTEC vão cair. Teoricamente, pessoal, teoricamente. E o que acontece aqui? Como que seria uma forma interessante de contrabalancear essa posição em construtora? Vamos dizer que eu gosto muito de empresa do setor de construção civil. Eu quero ter 3 empresas. Quero ter MRV, a EZTEC, né? Eu quero ter, por exemplo, Cyrela, 3 empresas, eu gosto, eu quero pegar o crescimento. Como que eu faria uma diversificação inteligente? Eu colocaria uma seguradora no meu portfólio. Por quê? Porque ela faria o contrapeso do meu portfólio. Como, por exemplo, aqui a Sul América. A Sul América é uma empresa do setor de seguros de saúde, né? Ela atua basicamente no segmento de seguro-saúde. Então eu teria a Sul América no meu portfólio para fazer o contrapeso. E aí protegeria a minha posição em construtoras. Pessoal, é só entender como funciona. Por que a seguradora ela se beneficia dos juros em alta? Porque ela tem o seu caixa. A seguradora ela mantém o caixa para pagar. Caso ocorram os sinistros, ela mantém aquele caixa fica investido. Ele tem uma taxa de juros. Então se os juros aumentar, a rentabilidade desse investimento ele vai aumentar. E a receita da empresa, na verdade, o resultado financeiro, não é a receita, o resultado financeiro da empresa aumenta. E, consequentemente, o lucro da empresa aumenta. Tá? A Sul América ela é uma das empresas que tem um dos maiores caixas da B3. Ela tem quase 15 ou mais de 15 bilhões em caixa. Tudo bem? Então, ela vai ter muita vantagem quando ocorre os juros. Os bancos também, eles se beneficiam dos juros em alta. Tudo bem? Então, pessoal, aqui, ó, vamos aqui, só para finalizar o raciocínio aqui da diversificação. A diminuição do risco depende da diversificação da carteira. Entre outras coisas também, é claro, eu vou usar o rebalanceamento, eu vou usar os aportes regulares, eu vou usar outras estratégias do buy hold para poder diminuir o risco. Mas a diversificação inteligente, a diversificação adequada, ela traz o quê? Ela traz mais tranquilidade para um portfólio de longo prazo. Então aquela minha carteira, ela tem menos oscilação. Se eu colocar num gráfico o desempenho do meu portfólio, ele vai ser mais suave. Então ele vai ter um movimento mais tranquilo. Sabe aquele movimento bem suave? Não é aquele risco. Agora, o que acontece com o investidor iniciante, muitas vezes um investidor que não tem experiência, ele vai e começa a comprar um monte de ativo que tem o beta alto, né? Que tem a variação, a volatilidade alta. O beta é um indicador que mede a sensibilidade de variação do preço do ativo. Então, é aquele ativo que tem muita variação. Ele começa a colocar um monte. O que acontece com a carteira dele? E vai variar bastante. Tudo bem? E muitas vezes o investidor não está preparado para isso. Agora, aquele investidor de longo prazo que ele quer manter a sua posição, não é interessante que ele tenha muita variação. É claro, vai ter o momento certo de trazer volatilidade, e eu falo lá no canal, né? De trazer a volatilidade para um portfólio de longo prazo. Vão ter momentos específicos. Depois de quedas de ações, a gente conseguir trazer volatilidade para ganhar
no retorno das ações. Mas não é o caso que a gente está falando aqui, a gente está falando da diversificação. Então, para proteger, para fazer uma carteira blindada, você que está fazendo uma carteira previdenciária, então busque a diversificação, busque entender como os ativos eles se comportam, porque assim você trará consistência, tranquilidade para o investimento de longo prazo, tá? Nada mais é do que ter tranquilidade. E investimento, ao meu ver, pessoal, assim, muito particular meu, não sei. Mas investimento para mim é tranquilidade, tá? Então, para mim, antes de tudo, uma carteira, eu tenho que estar tranquilo, eu tenho que deitar a cabeça no travesseiro e tenho que ficar tranquilo. Então, por isso que eu vou, e quando ocorrer os momentos de estresse, que ocorram, vai vir uma crise, a minha carteira ela vai segurar. E eu vou continuar aportando, eu vou continuar acumulando ativos geradores de renda e eu vou ter mais tranquilidade num portfólio sólido e tranquilo que eu vou carregar aí para o longo prazo e eu vou conseguir montar a carteira. Pessoal, desse tempo aqui, né, como eu falei para vocês no início, lá no começo, eu faço os meus investimentos desde 2009. Eu sei a dificuldade que é para a gente conseguir montar uma carteira. Eu sei o tempo que eu perdi, tentando montar a carteira. Tive aquela dificuldade de não saber olhar da forma adequada, né? E diante disso, né, muita gente me pediu de um tempo para cá e eu vim fazendo. Eu demorei, né? O pessoal, Alexandre, você ainda não fez seu curso. Por que você não faz seu curso? Eu vim fazendo com calma, com muita dedicação, com muito carinho. Eu vim preparando o material para vocês e recentemente eu terminei, né? Então, eu terminei o curso. É um curso voltado para o investidor, tanto o investidor iniciante quanto o investidor de longo prazo, o investidor tem um pouquinho mais de experiência, mas para o investidor que quer montar sua carteira de longo prazo, uma carteira buy hold, aquele que quer aplicar o buy hold, quer fazer os aportes, quer montar o portfólio, acumular ativos geradores de renda, aqueles ativos que vão trazer dividendos. Então, eu fiz um curso voltado para isso, para aquele investidor que ele possa, em 30 dias, montar a sua carteira. Então, o curso eu vou apresentar para vocês aqui, eu quero apresentar em primeira mão para vocês, a primeira turma do meu curso, que é o curso do zero à sua carteira de dividendos, tudo bem? Muitos me pediram, eu demorei um tempo, né? Estou formando esse curso aos poucos e agora, recentemente, ele terminou, eu fiz os ajustes finais e estou trazendo para vocês aqui um curso meu. São mais de 30 aulas, tá? São mais de 30 aulas em 6 módulos que eu trago o conceito do buy hold, o investidor iniciante, até o investidor lá. Ele vai do início para poder montar sua carteira, para ele poder comprar a sua ação, ele analisar os fundos imobiliários, analisar renda fixa, olhar para as ações, que forma que ele vai enxergar, ele fazer o desenho da sua carteira, né? Esse conceito que eu trouxe aqui é um conceito também principal do curso, é trazer esse conceito de descorrelacionamento, trazer o conceito de diversificação e montar um portfólio para o longo prazo. Então, esse é o curso que eu quero apresentar aqui para vocês, um curso que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, tá? Eu fiz passo a passo, né? A ideia aqui é que o investidor tenha, após fazer o curso, assistir essas 30 aulas, ele consiga montar a sua carteira, aplicar a estratégia buy hold, ele sanar as suas principais dúvidas que ele tem e ele poder montar o seu portfólio de forma tranquila e sem depender. Ele não vai depender de dica de ninguém, não vai depender de nada. Ele vai depender somente dele, não vai depender da corretora, de casa de análise, ele vai depender dele, ele vai depender, ele olhar para as empresas, ele estudar, ele não reagir a notícias, ele conseguir carregar, quando vir os momentos de baixa, ele conseguir se manter firme, porque o investidor ele vai passar por vários períodos, né, por vários anos com a sua carteira. Então, interessante, eu preparei esse curso para dar essa estrutura, para dar esse alicerce, vamos dizer assim, esse alicerce para o investidor. Então, eu quero apresentar para vocês aqui em primeira mão esse curso, tá? Do zero à sua carteira de dividendos,
Então, é daqui 30 dias o investidor ele sozinho montar a sua carteira, conseguir fazer o planejamento, o desenho e colocar os ativos, tudo bem? Eu vou apresentar aqui os módulos para vocês, para vocês verem aqui como funciona o curso. Nós temos aqui o primeiro módulo do curso, que é Organização Financeira e Poder dos Juros Compostos. Vamos falar desde o início já da parte básica, que o investidor de longo prazo ele tem que ter a sua organização financeira antes de tudo. Ele tem que estar com as suas finanças em dia, ele tem que ter uma educação financeira adequada para poder investir e entender o poder dos juros compostos, de se manter nos investimentos no longo prazo, tá? Esse é o primeiro módulo. O segundo módulo, vamos aqui dar o suporte para o investidor iniciante, para ele poder dar os seus primeiros passos, para ele poder lá escolher a sua corretora de forma adequada, ele abrir a conta na corretora, ele comprar a sua ação, ele entender lá como funciona o home broker, aqueles conceitos básicos. O módulo 3 é aqui, vamos falar de renda fixa, vou falar também de tesouro direto, vamos falar de títulos privados, CDB, LCI, LCA, tá? Vamos falar aqui de debêntures um pouco, falar de reserva de emergência, da importância da reserva de emergência. Aqui também vamos ter um quarto módulo. O quarto módulo é de fundos imobiliários. Vamos falar basicamente aqui tudo sobre os fundos. Vamos falar desde o início como olhar para um fundo imobiliário, dos aspectos qualitativos do fundo, quantitativos, o que olhar, o valuation do fundo, como olhar, acessar o site do fundo, acessar o relatório gerencial daquele fundo, olhar para a qualidade, para os imóveis, localização, quantidade de imóveis, olhar para o que interessa, saber avaliar e escolher o melhor fundo imobiliário. E aquele fundo imobiliário que ele vai manter a consistência de renda constante na carteira, tudo bem? Então, a ideia é essa. Então, tem aqui, são 6 aulas, então são 6 aulas direcionadas para fundo imobiliário, pesquisar, encontrar os fundos, comparar os fundos imobiliários, escolher aquele melhor para a carteira. E temos aqui também um módulo específico para ações, para como fazer a análise das ações, como escolher a melhor empresa para compor o seu portfólio, tá? Então vamos falar desde a governança corporativa da empresa, falar do setor, falar o que é ação de crescimento, dividendos, tá? Vamos falar todos os indicadores de valuation, tá? Dividend yield, payout, valuation, preço sobre lucro, valor patrimonial, lucro por ação, então EV, EBITDA, tá? EV sobre EBITDA, então indicadores de eficiência, as margens, vamos falar de receita, lucro bruto, lucro líquido, falar tudo, desde a análise do demonstrativo de receita, demonstrativo de resultado da empresa. Então vamos olhar também para o que interessa da empresa, tá? Então é isso que a gente vai aqui durante o curso, para que você possa também selecionar aquela empresa para compor o seu portfólio. Tudo aquilo que a gente já está acostumado lá no canal, só que aqui numa sequência e numa parte aqui mais específica. Vamos adentrar e estudar bastante, tá? E o último módulo do curso, vamos falar da estratégia buy hold. Vamos falar aqui desde os conceitos do investidor de longo prazo, de se manter como sócio para aquele investidor, para montar a sua carteira, para fazer o desenho, fazer o planejamento, fazer a diversificação do portfólio, como escolher os ativos, tá? Ativos diferentes também, compor a sua carteira, tá? E aqueles aspectos mais básicos para o investidor de longo prazo, meta de ações, tá? Vamos falar também do rebalanceamento e aportes para assim o investidor ele conseguir fazer. Então, basicamente, esse aqui é o nosso curso. Também teremos uma aula específica sobre imposto de renda, para tirar aquelas principais dúvidas sobre imposto de renda, que é muito importante. O investidor tem que saber fazer o seu próprio imposto de renda, tá? Então, esse aqui é o nosso curso. É um curso que até de um tempo para cá que eu venho fazendo, eu venho montando com calma. E aqui, hoje ele está pronto. Eu entendo que ele pode atender às necessidades, tá? E além disso, para você que está aqui na live, que segurou na live até o final comigo aqui, tá vendo até o final,
eu vou trazer aqui alguns bônus para você participar do nosso curso, que vai valer a pena, tá? Esse curso aqui, ele realmente ser um diferencial para você tomar esse passo na sua vida de mudar, né? Mudar aqui, dar outro patamar de investimento para você, que você possa usar esse conhecimento. E também eu vou trazer alguns bônus especiais para você. É um bônus vou fazer 4 mentorias coletivas para tirar dúvidas, tá? Então vamos fazer 4 encontros para poder tirar as principais dúvidas dos participantes dessa primeira turma, tá? Então, essa primeira turma aqui, ela vai ser limitada às vagas, tá? Eu não vou poder ter uma turma muito grande, mas a gente vai conseguir atender e tirar as principais dúvidas do pessoal que está fazendo o curso dessa primeira turma. Vou trazer também uma planilha de controle de ações totalmente reformulada, uma forma diferente aí para poder fazer o controle das suas ações. Claro, ela é adequada para o buy hold. Um terceiro bônus aqui que eu vou trazer para vocês também é um canal de comunicação comigo, com a minha equipe lá no Telegram. Então a minha equipe também, eu junto, a gente vai estar acompanhando no Telegram, vai ter um grupo específico para fazer aí o acompanhamento. E tem o quarto bônus, né, que aqui eu gosto bastante. Também vim trabalhando nesse projeto, eu, meu amigo, o O'Brien Teixeira, meu amigo, nós escrevemos juntos um e-book, tá? Um e-book completo sobre a jornada financeira. Aqui, ó, modéstia à parte, ficou muito bom. Quero parabenizar o O'Brien, né? A gente junto fez esse trabalho, tá? Então nós dois, como autores desse e-book, a gente trouxe, vou trazer aqui como bônus. Tem a versão dele em PDF para o pessoal do curso e para o Kindle também, tá? Kindle, tá? Então vai estar disponível. Você vai poder, desde lá da educação financeira, passando pelos aspectos do investidor de longo prazo, vão aprender juros, vão aprender o que é aí a inflação, todos os conceitos, investimentos, ações, tudo de forma detalhada, fundos imobiliários, tudo isso para você ser um investidor completo. Então, esses são os bônus desse. Então, aqui trago, esse é o quarto e último bônus que eu trago para vocês, que é o e-book, e esse e-book ele vai completar tudo isso. E qual que é o valor do investimento, pessoal? Claro, a gente vai fazer um investimento aqui para fazer esse curso. Então esse preço, o preço do curso é R$ 1.297. Esse é o valor do curso, tá? E aqui, né, para o pessoal que veio para a live aqui e para essa primeira turma, né, a gente vai dar um desconto de R$500, tá? Então, vou tirar dos 1.297, vamos dar um desconto aqui de R$500 e o curso vai sair no final por R$797. Então, essa primeira turma, a gente vai sair o curso aqui por R$797. Um desconto, tá, de R$500, tá? E é possível parcelar em 10 vezes. Então eu vou colocar aqui também ao meu encargo, né? Então esse parcelamento, esses juros aqui eu coloco no meu encargo, tá? Então vai ficar sem juros, em 10 vezes esse curso você pode fazer, tudo bem? Então esse é o curso aqui e é o valor do investimento final, R$797. Acredito que um preço adequado para o produto que a gente tem, tá? E o meu compromisso, pessoal, qual que é o meu compromisso com vocês? É que eu dou garantia de 15 dias. Até 15 dias você comprou o curso, começou a fazer, não gostou, não tem problema. Manda um e-mail, tá? No final aqui eu vou deixar um e-mail. Manda um e-mail, a gente vai devolver o seu dinheiro, tá? Eu e minha equipe a gente vai devolver. Então esse é o meu compromisso. Então é garantia. Então pode fazer o curso, se não gostar a gente retorna, tá? E aqui no final eu separei, tá até separado aqui, um super bônus, tá? Os 5 primeiros que vierem a se inscrever, que vierem, né, a comprar o curso, os 5 primeiros, a minha equipe vai entrar em contato e eu diretamente vou fazer a análise, vou acompanhar a carteira, tá? Então eu vou fazer uma análise da carteira dos 5 primeiros
que comprarem o curso, tá? Então eu vou fazer uma análise particular dos 5 primeiros que comprarem o curso, tá? Então esse aqui é o bônus especial, tá? Então, além daqueles 4 bônus que eu trouxe aqui, eu vou trazer esse bônus especial só para a turma que está aqui, que está me acompanhando no workshop, na live. Eu vou trazer aqui os 5 primeiros que comprarem. Já vou identificar quais são os 5. A gente vai entrar em contato e eu vou fazer a análise particular aí da carteira. E a gente vai olhar junto para a carteira e fazer o planejamento. E a gente vai ajudar nesse caminho aí, tudo bem? Pessoal, outra coisa. Esse curso, ele vai ser por um período, ele vai ficar aberto por um período limitado, tá? Então são 7 dias. Então está começando hoje, no dia 12, segunda-feira. São 7 dias, então até terça-feira da semana que vem, tá? Vai ficar aberto, depois a gente vai fechar. Então a turma ela é limitada, até para dar conta, para dar uma atenção especial, para a gente dar um acompanhamento e conseguir aí dar conta, dar toda a estrutura. Essa turma vai ser limitada. Então durante esses 7 dias a gente vai deixar, inclusive a live aqui vai ficar gravada por um período e a gente vai, durante esses 7 dias somente, fechou a turma, acabou, aí eu não sei quando a gente abre outra turma. Essa é a primeira turma que a gente vai ficar aberto somente por 7 dias, tudo bem? Então as vagas vão ficar abertas e essa primeira turma, para a gente poder dar uma atenção especial, acompanhar, poder dar toda a atenção, tirar as principais dúvidas, para que no final, o pessoal que faz o curso, ele tenha a condição de não sair com qualquer dúvida, né? Aquela parte ele vai conseguir montar a sua carteira, fazer o desenho, fazer o planejamento do seu portfólio, para assim ter o resultado que ele espera. Então é isso que a gente quer atender, essa necessidade, e esse é o objetivo do curso, que em 30 dias ele consiga fazer isso. Então essa aqui é a proposta do curso, ele está muito bem montadinho, muito bem estruturado, foi feito com muito carinho. Espero que vocês gostem do curso, tá? Eu agora, né, como eu falei, são 7 dias que ele vai ficar aberto. Eu até vou pegar aqui o link. A minha equipe já vai colocar no chat aí também. E eu vou colocar aqui também no chat o link do curso, tá? Então vocês podem acessar. Estou colocando aqui também, vai ficar na descrição da live também. Então esse aqui é o link, tá? Então esse é o link aqui para acessar, tá aqui no chat, você acessa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A minha equipe também vai entrar em contato por e-mail. O pessoal que fez a reserva do workshop vai entrar em contato por e-mail, vai mandar um link também, tá? Então vocês podem acessar por aqui, tá? Eu vou colocar o contato aqui também. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. A minha equipe, ela já está a postos agora e para tirar as principais dúvidas quanto ao curso, tá? Estou colocando o link aqui. Quem quiser já direto para o curso, só clicar nele aqui e direto. E também tem um contato do e-mail, tiver qualquer dúvida. Lembrando, os 5 primeiros que fizerem a inscrição vão ter o acompanhamento diretamente comigo. Eu vou fazer um acompanhamento da carteira, tá? Daquela carteira, vou analisar a carteira particular e a gente verificar. Tudo bem? Tem uma dúvida aqui que eu vou tirar. O Dan perguntou aqui: as videoaulas estarão todas disponíveis ou serão lançadas aos poucos? Dan, as videoaulas estão todas disponíveis, tá? Então, todas elas, são mais de 30 aulas, estão todas disponíveis, tá? Então, já vai estar disponível. O Dan aqui: quando saberei se sou um dos primeiros 5 que comprou? Então a minha equipe vai entrar em contato, fica tranquilo. O Dan aqui chega para mim, um dos primeiros, a gente vai chegar na relação e a gente entra em contato, tá? Então aqui a gente, a Gi aqui falou que acabou de comprar o curso. Obrigado, Gi, espero que você goste do curso. O curso realmente vai valer a pena, vai fazer um diferencial aí, tá?
Então, se tem mais alguma dúvida aqui. O Antônio perguntando como faz a inscrição. Antônio, eu deixei o link aqui, tá? Então, se você quiser acessar o link, tá o link disponível. Eu vou deixar aqui também. Na descrição da live tem um link também para acessar, tá bom? Você pode entrar lá e fazer a inscrição no curso, tudo bem? Como eu falei, um curso preparado com carinho, com muita calma, então vai valer a pena. Ele está bem estruturado, né? Comparado aí os cursos do mercado, a gente vem na filosofia buy and hold, para o investidor de longo prazo, aquele investidor iniciante, para trazer aqueles conceitos, né, básicos e também como se portar, como se passar ao longo do tempo, tendo um comportamento correto durante os seus investimentos. Assim, né, ele consiga montar a sua carteira e não só montar, mas consiga permanecer investindo, permanecer no mercado, fazendo os seus investimentos, que venham as oscilações, ele consiga conviver numa boa. Então essa é beleza? Então, Priscila, obrigado, viu? Obrigado pelo seu apoio aqui. Espero aí que você goste do curso, tá? O curso ele foi, né, pensado. Muitas das perguntas que me fazem no canal, aquilo tudo, eu peguei muito das dúvidas que os investidores têm, trazendo, montei um curso que seja, né, que atenda essas expectativas e tire essas dúvidas, que ele possa seguir. Então essa é a ideia, tá? Então tá aí. Valeu, professor aqui, obrigado. Obrigado pelo seu apoio aqui. A Lívia, obrigado, Lívia. Pessoal, espero mesmo que vocês gostem do curso, né? A gente continua na nossa empreitada, continuar aqui fazendo nossos estudos. E tomara que esse curso ele traga um diferencial, que ele traga realmente algo que possa acrescentar e agregar. Lembrando que são 15 dias, se não gostou do curso, já só mandar um e-mail que a gente vai devolver a quantia, tá? E as inscrições elas vão ficar abertas só por 7 dias, para a gente poder fazer uma turma enxuta, uma turma que a gente consiga atender a demanda, tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo. Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado aqui do material. Esse material eu fiz com muito carinho, essa live, né? Um workshop completo. Falei aqui de um aspecto muito importante da carteira de longo prazo, que é o planejamento e a diversificação da carteira para um portfólio aí de longo prazo, né? Saber escolher os ativos, poder reduzir o risco da carteira, ter uma carteira mais sólida, uma carteira que realmente ela sobreviva aos solavancos aí do mercado, que consiga sobreviver. Então essa é a ideia, eu trazer aí esses conceitos que são importantíssimos para o investidor de longo prazo. Pessoal, vou encerrando a live por aqui. Eu quero agradecer a todos por terem assistido, por terem ficado até aqui por esse momento, né? Aquele apoio que me deram, né? Realmente, pessoal, até o final aqui, esses holders são realmente raiz, né? Então, até o final, acompanhando a live, acompanhando o nosso trabalho aqui. Eu agradeço imensamente vocês, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, que ele realmente ajude, tanto os vídeos lá no YouTube, conteúdo aqui da live, quanto também o curso agora que vem para completar, né? Que essa primeira turma ela possa aí trazer, ajudar as pessoas, que possam também ajudar na caminhada de cada um. Essa é a minha ideia, de contribuir, de colaborar. Essa foi a ideia do canal desde o início, que está completando 2 anos o canal agora no YouTube. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui a live. Agradeço a participação de todos que ficaram aqui até o final. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui. Tá? Até mais. Valeu. Forte abraço.